Galera, boa tarde a todos, né, pessoal? Vamos lá. Eu vou explicar aqui questão por questão para vocês, né, responderem de forma mais precisa a prova, tá bom? Vamos lá. Vocês vão perceber que não está em ordem. Você vai ter questão 115, questão 74, questão 15, porque você vai escolhendo a pergunta mais fácil de acordo com o que está aqui no sistema, certo? Vamos lá. A nossa primeira questão, nós vamos começar a responder as questões de história. Lembrem, sempre vai ter um texto, você vai ler o texto e interpretar o texto. Você vai lembrar também algumas coisas que eu falei durante a aula, certo? Vamos lá. Identifique, a partir do texto, uma das ideias defendidas por Simão Bolívar, certo? Galera, nada de difícil, tem no texto, você vai ler e ele defende alguma coisa, né? Que até eu falei o que ele defendia. Beleza? Você vai ter até ele e o presidente dos Estados Unidos, Monroe, né? Não sei se vocês lembram, mas é uma ideia muito vista nas ideias de Simão Bolívar. O que ele queria, certo? O que Simão Bolívar queria afinal? E aí, ó, identifique quais foram os dois principais projetos pan-americanistas mencionados no texto. Você vai ter um projeto pan-americanista de Simão Bolívar e você vai ter outro sonho pan-americanista de Monroe, presidente norte-americano, certo? Como é que eles queriam fazer isso daí? Identifique quais foram os dois principais projetos, certo? E aí aponte as principais diferenças. Qual é a diferença entre o pan-americanismo de Bolívar e de Monroe? Eu falei isso muito bem, galera, na nossa revisão. Show de bola? Vamos lá. Questão 75. Você vai ler o texto, né? E aí você vai explicar o que é caudilismo, né? O próprio texto vai falar o que é caudilismo, galera. Eu também falei isso na nossa revisão, né? Ó, tá aqui a palavra aqui, ó. Caudilismo. Analise como se deu o processo de consolidação de caudilismo na América Espanhola. O texto também vai mostrar. Aqui, galera, nada mais é do que apenas interpretação de texto. Se você souber interpretar o texto muito bem, você vai conseguir responder a questão, certo? Eu já falei tudo isso também em nossa revisão. Vamos lá. Ao analisar os aspectos da luta pela independência das colônias americanas durante o século XIX, a autora desse texto procura evidenciar que a emancipação, ou seja, a libertação, a liberdade das nações americanas, possui grande relação com o processo de abolição da escravidão que se iniciou no continente. Será que essas independências aconteceram porque a escravidão começou a ser abolida? A ideia de se construir um continente unificado, né, que é o pan-americanismo, forneceu certa coerência aos movimentos emancipacionistas, mesmo havendo divergências internas entre neles, né? O conceito de liberdade era heterogêneo, ou seja, era muito diferente. O que era liberdade na Venezuela era liberdade diferente no Brasil, que era diferente no Haiti, que era diferente no Peru, que era diferente no México, e assim vai. Entre os diversos grupos que se envolveram na luta pela emancipação das nações americanas, a luta pela liberdade foi realizada de modo que articulasse os interesses dos diferentes grupos que participaram do processo de independência. Todo mundo, né? Vamos lá. A luta pela liberdade foi realizada de modo que articulasse os interesses dos diferentes grupos que participaram do processo de independência. Mais uma vez, leia o texto, que a resposta está realmente no texto. Show de bola. Vamos lá para a próxima questão. Leia o texto a seguir. Ao analisar os aspectos da luta pela independência das colônias americanas durante o século XIX, a autora procura evidenciar que a emancipação das nações americanas possui grande relação com o processo de abolição da escravidão. Galera, eu acho essa pergunta aqui ela tá repetida, né? Não, tá não, é a mesma coisa. Tá não.
É porque é uma questão muito parecida uma com a outra, mas é outra questão. Deixa eu ver aqui. Não, é a mesma pergunta, cara. É a mesma pergunta. Então, se você responder uma, você responde a outra da mesma forma. Ok? Vamos lá. Até agora ninguém acertou essa questão aqui. Vamos lá. Por que vocês estão errando? A gente vai dar uma olhadinha agora. Leia o texto a seguir. O texto destaca as propostas da maior rebelião colonial contra o domínio espanhol na América Latina, denominado Revolta de Túpac Amaru ou Grande Rebelião, iniciada no vice-reino do Peru de 1780. As propostas da rebelião, assim como outros movimentos anticolonialistas latino-americanos, tinham como características a presença de elementos liberais, como divisão de poderes e intervencionismo, fim da escravidão e democracia, liberdade política e livre cambismo. Será que essa revolta queria o quê? Uma independência, uma liberdade política e o livre comércio? Republicanismo e laicidade do Estado. Galera, é só você observar bem que você consegue responder a questão, certo? Vamos deixar aí de preguiça, ler direitinho que dá para você responder. Vamos lá. Questão de número 5, né? 95, perdão. Você vai ler a frase, né, de um ministro inglês. Considerando a situação econômica da América Latina nesse período, é correto afirmar que os países da América Latina conseguiram a independência econômica através da industrialização, mantiveram relações econômicas apenas com as ex-petrópoles, apesar da independência política? Será? Reforçaram sua dependência econômica, especialmente com a Inglaterra. Galera, eu falei sobre isso daqui também na revisão. Adotaram uma política protecionista, isolaram-se no mercado internacional, certo? Quando um país tornava independente, será que ele se protegia, não comercializava com mais nenhum outro país? Ou será que assim que eles se tornaram independentes politicamente, mas continuaram dependentes econômicos, né? Principalmente da Inglaterra, que era a maior potência na época? Eu falei muito bem sobre isso nas nossas aulas, galera. Então prestem atenção, dá para responder isso daqui de forma bem fácil e clara. Vamos lá. Lê o texto a seguir. Mais uma vez, texto. E você vai dar uma olhadinha. Ao analisar características do bolivarismo, né, de Simão Bolívar, e de Monroeismo, o texto procura mostrar que... Lembra que eu falei que tanto Simão Bolívar como Monroe queria juntar todos os países americanos em um único, como se fosse um único povo, que eram os americanos? Porém, Simão Bolívar queria fazer por um objetivo e Monroe por outro objetivo, certo? Vamos lá. Os projetos se aproximam. Será que o projeto de Simão Bolívar era o mesmo projeto que Monroe queria? Por que será que Monroe queria que todo mundo fosse um povo só, na boca dele, por exemplo? Para que será que ele queria isso? Por que será? O Monroeismo... Cadê? Os projetos se aproximam. Será? O Monroeismo possibilitou aos Estados Unidos, aos estados latino-americanos, sua emancipação política. Será, galera, que o Haiti se emancipou politicamente por causa dos Estados Unidos, o Peru, o México, por causa dos Estados Unidos? As duas propostas se estruturam e defendem implementação de projetos pan-americanistas. Olha aí. O bolivarismo obtém êxito em suas propostas, pois atendiam às demandas das lideranças latino-americanas. Será, galera? Vamos lá. Eu acabei sem querer dando a resposta para vocês. Sem querer mesmo. Última questão aí. Questão 77.
Você vai ler o texto e vai identificar quais grupos sociais que participaram ativamente da Conjuração Baiana. Professores daqui a gente não estudou ainda. Ainda não. Estamos estudando agora no segundo bimestre. Eu quero só que você interprete o texto. Certo? Para me ver o nível de interpretação textual de vocês. B. Analise a importância dos panfletos, que vai falar no texto, e explique de que forma a Revolução Francesa influenciou os movimentos de rebelião. Certo? Então, galera, a prova de história é basicamente isso. Está moleza. Agora vocês têm que ter atenção na hora de ler as questões. Você tem que ter um pouco mais de atenção. Mas não está difícil, pessoal. Vamos lá. Percebi que algumas pessoas, inclusive, já responderam antes de eu realmente liberar para vocês esse vídeo, né? Infelizmente meu computador está com alguns problemas e para me gravar está muito difícil. Certo? Vamos lá. Questão número 1 de arte agora. Lê o texto, né? Vai falar sobre a cultura marajoara. Deixa eu dar uma olhadinha nessa questão aqui de vocês, galera. Essas questões elas foram para... São questões do 6º ano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que teve alguma confusão nessa de vocês. Pronto, tá aqui, ó. Aqui. Vamos lá. Primeira questão. O texto está conectado a uma frase da história europeia, identificada como romantismo, sobre a obra de Richard Wagner, assinale a alternativa correta. Sobre uma forte influência judaica, Wagner proporcionou retorno à mitologia dessa cultura. Pessoal, isso daqui eu até falei muito bem sobre isso também na nossa revisão, né? Wagner ele fez algo muito interessante aí nessa questão do romantismo. O que foi? Certo? Quem assistiu a revisão conseguiu anotar. Eu pedi para anotar. E você vai ter a característica aí que Richard Wagner vai dar para o romantismo. Vamos lá. Quase simultaneamente, o neoclassicismo surge o romantismo na França. Quanto ao romantismo, analise e julgue os itens abaixo. Verdadeiro ou falso. Aí você vai marcar que é verdadeiro ou falso. Primeiro aqui, o romantismo vem a confirmar as tendências do neoclássico. Será que o romantismo quis fazer as mesmas figuras, as mesmas pinturas do neoclássico? O artista romântico está fortemente ligado ao misterioso e ao sobrenatural? Sim, né, galera? As linhas e curvas do barroco e do rococó são utilizadas como base para a criação dos desenhos. O romantismo é o primeiro dos movimentos a se opor ao neoclassicismo. Então tudo isso também foi falado ali nas nossas aulas. Terceira questão, vamos lá. Galera, isso daqui, como é que vai funcionar? Você vai fazer uma contagem, você vai ler o texto e aqui você vai ter, certo, as respostas, né?
Professor, eu achei que tem mais de uma resposta correta. Vamos supor que tem uma resposta aqui que seja... Eu achei, professor, que a 8 está correta, que a 4 está correta e a 2. Você vai somar 8 mais 4 mais 2 vai dar quanto? 14, né? Ah, professor, mas eu acho que a 16 e a 1 que estão corretas, só elas duas. O resto está errado. Você vai somar 16 mais 1, aí você coloca aqui a resposta, 17. Entenderam? Vocês vão ver as perguntas corretas, as afirmações são corretas. Você vai somar o número das corretas e colocar aqui a resposta. Show de bola? Tranquilidade. 18. Vamos lá, questão 2. Vamos lá. O neoclassicismo foi um movimento artístico surgido na Europa por volta de 1750, durando até meados do século XIX. Vamos lá. Esse movimento teve como objetivo principal resgatar os valores estéticos e culturais das civilizações da Antiguidade, Grécia e Roma. A arte neoclássica era... Professor, por que caiu aqui na questão sobre neoclassicismo? Porque, pessoal, o romantismo que a gente estudou, ele se contrapunha ao neoclassicismo. Então, para mim saber que contrapus, eu tenho que saber o que é o neoclássico, certo? Que eu falei para vocês também durante as aulas. A arte neoclássica, olha aqui, era voltada para a religião, voltada para a população da classe baixa, era uma arte acadêmica, eu falei sobre algumas dessas características. Uma arte que buscava a fuga das regras, uma maneira de enxergar o mundo. Facílima, galera, facílima até demais, certo? Prestem atenção que vocês vão conseguir acertar de boa essas questões. Vamos lá. Enquanto os artistas neoclássicos se preocupavam em imitar a arte greco-romana, olha aí, você já vai ter em uma questão a resposta da anterior. E os mestres do Renascimento italiano, os artistas românticos procuravam se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista. Marque a alternativa correta. No romantismo existe dramaticidade. E aí você vai ter algumas características que eu também falei. Galera, fácil demais. Fácil demais. Se você prestar atenção, você vai tirar uma boa nota. Agora tem que realmente prestar atenção. Show de bola? Aqui você vai ter uma figura de Goya, né? Francisco Goya. Vamos lá. Vai contar aqui a história do pintor, vai contar a história do quadro, né? Que é os fuzilamentos de 3 de maio e tudo mais. Qual é a visão de Goya em relação ao episódio retratado na tela? O que foi que Goya quis retratar nessa imagem? Que elementos plásticos Goya trabalha neste quadro? Para intensificar a sua cara. Quais são as características nesse quadro que vai trazer uma emoção pra gente? Então, galera, isso daqui é mais uma questão pessoal, certo? Mas, claro, você vai ter que analisar a imagem. Ok? Então, pessoal, é isso. Façam a questão com calma. Dá pra fazer tranquilo.